Para o pessoal entrar aí, uma pista eu pegar aqui umas cartas. Agora sim, Nintendo. Agora deu. Tá louco esse negócio, não tava dando nem a pau. Olá, Josi Santos. Então, nem tudo, vou hoje fazer uma live, né, cara? Mais a respeito de combinação, de combinações de cartas, responder também algumas dúvidas, né? Vamos, então, pegar aqui de exemplo, né? Essa carta aqui é tida como carta da estrela, né? Carta de número 16 do baralho cigano. Então, essa carta aqui, ela vai contar-nos muito da espiritualidade que está em volta da pessoa, né? E esse termo de espiritualidade vai estar mencionando uma área onde a espiritualidade da pessoa vai estar ocasionando. Exemplo, juntamente com a carta do trevo, aqui pode indicar sorte advinda da espiritualidade. Nesse caso aqui, entende? Então, nesse caso aqui, a espiritualidade proporcionando a sorte nos caminhos aí da pessoa. Então, essa é uma combinação benéfica, auspiciosa. Nesse caso aqui é muito bom, muito benéfica. Pessoal, tap na tela aí, compartilhar essa live, né, para que possamos alcançar mais pessoas. Olha lá. Cláudia, boa noite. Walter. Então, Cláudia, eu jogo sim, se você quiser entrar no privado, mas aqui hoje, no momento, a gente está explicando, né, alguns significados das cartas, né? Está rolando aí também um curso. Mas, enfim, vou voltar aqui para a aula. Olha só, nem tudo aqui, ó. Pessoal, tap na tela. Aqui podemos ver a carta da estrela juntamente com a carta do coração. Aqui vemos uma sorte propiciada pelo amor, entende? Aqui é a espiritualidade proporcionando uma sorte no caminho da pessoa. Aqui a gente pode entender a filha de Nix, boa noite, meu querido. Aqui podemos entender que é uma união formada no plano astral, ou seja, que é uma união que a espiritualidade concede benesses à vida da pessoa. Aqui podemos deduzir como união kármica, aquilo que está escrito nos céus, entre dois amantes, entre um casal. Aqui seria muito benéfica essa combinação, né? A Rose Almeida, boa noite, minha querida. Muito bem-vinda. Curte aí a live. Pessoal, quem tiver alguma dúvida aí a respeito, né, das combinações ou de alguma carta, é a hora, é o momento, né? É o momento, na verdade, né, para que eu possa esclarecer a dúvida. Só o tap aí na tela, vamos lá. Isa Regina, boa noite, minha querida. Vamos usar aqui um outro exemplo, né? Por exemplo, mais propício. Pessoal, o pessoal que está chegando agora aqui, né? A live é a respeito de cartas, né? A gente está falando aqui de alguns significados das cartas e também de alguns significados.
Exemplo, uma carta aqui que o pessoal geralmente me pergunta, né, de alguns significados, é esta aqui, a cegonha, né? A cegonha, como vocês podem observar aí, não é uma carta que fala muito de novidade, ela propicia mudanças, sim, propicia. Mas muitas vezes, quando ela está cercada de cartas ruins, ela pode trazer uma situação de demora para que aquela mudança ocorra, para que aquela mudança aconteça, tá? Então, ela vai, de certa forma, também trazer esses percalços, né? Nenhuma carta ela é boa ou ruim, né? Vai depender muito do contexto ao qual ela está inserida, tá? Então, isso é muito relativo. Esse negócio de boa e ruim a carta vai depender das circunstâncias à volta, das cartas que estão ali conversando com ela, né? Deixa eu ver aqui, Mário. Tem novidades no financeiro? Não, Mário, aqui a live, a proposta da live é explicar sobre cartas e não jogar, tá bom? Pessoal, boa noite, pessoal que está chegando aí, tap na tela. Ah, acho que a professora Cláudia, é isso, né? Professora Cláudia, Luciana. Alguma dúvida nem tudo? Você, a Nix aí, de alguma carta que vocês querem perguntar? A internet está um pouquinho lenta, mas acredito que está dando aí para a gente interagir, né? Valeu, filho de Nix. Alguma dúvida nem tudo? Alguma pergunta a qual você quer perguntar? Ou você queira perguntar, no caso? Olá, boa noite, Jean. Jean está ali nas redes vizinhas, eu estou no outra rede vizinha, ô Jean. Eu não estou conseguindo ver a sua pergunta nem tudo. Qual que é a sua pergunta? Enix, alguma dúvida que você tiver também, fique à vontade. Ah lá, a carta dos lírios pode apresentar karma ou relações kármicas. Boa pergunta. Olha, o filho de Nix, olha só, a carta dos lírios, assim, não necessariamente que ela vai representar uma questão kármica. As cartas que vão, assim, falar de uma ótica mais kármica vão ser cartas, assim, como a estrela, como a torre do baralho cigano. A carta do caixão também, ela pode, de certa forma, propiciar isso, né, pela questão do corte em si. Dos lírios vai depender, né, de outras cartas que ela vai estar conversando, mas ela por si própria, ela não vai representar, não, sozinha não. Ao nem tudo, ó. A chave é sempre uma confirmação? Sim. Quando ela sai como um sim, perfeito, é uma confirmação. Mas muitas vezes, quando ela está cercada de outras cartas difíceis, né, desafiadoras, ela pode apresentar que está difícil abrir a porta, né? Os caminhos podem estar trancados, mas quando ela sai para uma confirmação, assim, isso é verídico, isso é verdade, isso procede, positivo. Olha lá, Aline Salles, boa noite, Aline. Vamos lá, a Nix. Mas a questão, Nix, vai depender de outras cartas que ela estiver conversando, né? Para ser representado como karma. A carta dos lírios. Ela por si só não. Tem outras cartas que vão trazer essa energia kármica mais forte. O Sol poderia representar, sim, uma questão kármica também. A Lua poderia representar, dependendo do contexto, né? Mas uma das mais fortes para esse contexto é a Torre e a Estrela, principalmente a Estrela, né? Que ela já consolida e solidifica uma união formada no plano astral, né? Ou em qualquer tônica, em qualquer área, né? A do caixão pela uma questão de ciclo, né? Que é uma ação que pode, né, gerar karma. Olha lá, a sacerdotisa de Astarote, bem-vinda, minha querida, muito bem-vinda. Que bom ver você aqui. Pessoal, tap aí na tela. Olá, Beatriz, boa noite. Pessoal das redes vizinhas, olá, Jean, boa noite, Jean.
Então, pessoal, o pessoal que está chegando agora, estou respondendo aqui algumas perguntas, né, a respeito das cartas aí. Quem quiser perguntar, fique aí à vontade. Outra carta também aqui, a carta do chicote. Essa é uma carta que às vezes ela traz muita confusão, dependendo da interpretação. Nem sempre ela vai trazer uma situação assim de conflito. Muitas vezes ela traz sim, né, uma situação conflituosa. Porém, né, muitas vezes ela vai representar poder, né, ela vai representar muitas vezes uma pessoa muito autoritária. Ela pode representar magia, né, dependendo da combinação. Sueli, boa noite, Sueli, muito bem-vinda. Então, o chicote ele vai trazer essa pegada também, tá? De hostilidade, de oposição. Mas como eu mencionei, né, uma andorinha sozinha não faz verão. Aí vai depender de outras cartas que estão à volta para então trazer um significado mais claro, mais objetivo do que a carta representa, como um quebra-cabeça, né? Lá, vamos ver a pergunta da Nixa. Quais combinações de cartas representa que o guardião está perto? Olha só, é uma pergunta interessante e ao mesmo tempo polêmica. Por quê? Assim, algumas pessoas vão falar que o oráculo mais propício não seria o jogo de cartas para então estar vendo sobre essa pergunta. Porém, é possível sim estar respondendo essa pergunta. Vamos lá. Dependendo do guardião. Se for o sagrado anjo guardião, você pode estar vendo como uma representação do sol, como anjo da guarda, como anjo, como uma carta que vai representar uma situação. Vou até pegar ela aqui. Aqui o sol. Vai representar mais uma situação arquiangélica, né? Uma proteção angelical e etc. Né? Vai depender do guardião. Se você está falando de guardião mais de esquerda, né? Como eu falei, o oráculo de baralho não seria o mais propício para responder esse tipo de coisa. Porém, é possível sim. Aí você vai estar vendo isso aí através da carta da estrela, né? A carta da estrela, você pode marcar ela no baralho cigano como uma carta marcadora da sua espiritualidade. E dali em diante você vai ver as cartas que estão à volta. Vamos supor que você pergunta, se você pergunte sobre um guardião teu, né? Vamos supor ali que saia. Você pode tirar a carta da estrela, separar ela e tirar outras cartas à volta e ver qual que é a conversa ali que a carta da estrela vai ter, né? Eu indico para este caso aí duas, no máximo três cartas, né, para responder a pergunta. Mas agora, se for um guardião de magia, a carta do chicote vai trazer esse aspecto, né? A lua também pode trazer isso aí bem claramente, tá? Mas como eu mencionei, a carta do sol vai trazer algo mais superior, né? Algo mais arcangélico, angélico, ou até mesmo divino, podemos dizer assim, né? Algo mais luminoso, algo de extrema potência de luz. O Sol também, né? Ele sempre vai representar algo que é luminoso, né? Algo que é claro, algo que clareia a nossa consciência, diferente da Lua, né? A Lua traz os achaques da dúvida, as incertezas, das perambulações do caminho. Ou seja, a Lua, imagine você andar à noite, né? Em um ambiente de pouca luminosidade. Ao contrário do Sol, que tudo já é claro, objetivo. Muitas vezes o Sol também ele vai nos contar uma história de nostalgia, de um amor do passado que, de certa forma, pode voltar. E na saúde, né? Ele vai representar questões relacionadas ao Sol. Pode ser falta de vitamina D, pode ser falta de vitalidade, e afins. Vai depender de uma série de coisas, né? Mas ele em si, pode apresentar uma boa saúde também, né? Virilidade. Então, nem tudo a lua e a estrela, né? Vai depender do que você está jogando, né? Vamos supor que você tira um contexto geral. Como eu já havia mencionado, a carta da estrela, você pode usar ela como um marcador espiritual. Então, a lua e a estrela pode representar magia nos caminhos, tá? Mas muitas vezes também ela pode representar perigos às espreitas, que a espiritualidade está lhe orientando. Lembrando que a lua, ela sempre vai trazer esse lado meio nebuloso, das coisas ocultas, de forças ocultas e etc. Mas aí o interessante era tirar mais uma carta para então ter uma resposta mais concreta. Mas aí depender também, como eu explicou no curso, a carta da estrela, se ela sai posteriormente à carta da lua,
né, ela vai trazer um resultado diferente. Se ela sai anterior, ela vai trazer um outro resultado. Sempre a carta que sai da esquerda, né, representando uma energia que está perdendo força, ela vai representar uma história que está ficando para trás. Vamos supor que eu vou até pegar a carta da estrela aqui para a gente usar um exemplo aí, para ficar mais claro a sua pergunta, né? Para que então eu possa lhe responder. Pessoal, tap aí na tela. Vamos interagindo aí na live. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá, achei. Eu encontrei aqui. Olha, então, respondendo aqui a sua pergunta, ó, não, isso aqui não é a carta da estrela. Ó, carta da lua e estrela, ó. Veja bem, aqui a lua saindo primeiro é uma energia que está ficando para trás. E a estrela ganhando força. Nesse caso aqui, é a espiritualidade orientando que qualquer perigo que esteja por perto, você está protegido. Agora, imagina o inverso. Aqui já é uma outra história. A estrela que sai primeiro, ela está perdendo força e a lua ganhando força. Aqui já é um perigo à espreita, né? Pode apresentar magia, etc. Essas duas cartas, elas vão, de certa forma, trazer esse aspecto, tá? Pessoal, estão conseguindo me ouvir, né? Eu não sei se a minha internet está um pouco lenta aí, né? Hum, nem tudo. Então, nem tudo, respondendo a sua pergunta, é isso, né? A questão da estrela, né? Vamos supor que sai a estrela e os ratos. A estrela e os ratos, ou o rato, vai representar que a aura da pessoa está sendo vampirizada. A pessoa ali, naturalmente, você já pode falar, olha, sua vida não está legal, você está perdendo muita energia, pode representar que a pessoa está com obsessor também, a combinação do rato e a estrela, né? Ela vai trazer esse aspecto, sim, isso aí você pode falar sem medo de errar. Valeu, nem tudo. Pessoal, tap aí na telinha, vamos lá. Aldenise, bem-vinda, minha querida. Não sei se a Aldenise está aqui ainda. Olha lá, Rosilena Aparecida. Bom, boa noite. Então, pessoal, vou fazer só uma hora de live, eu não vou fazer muito tempo. Bem-vinda, Denise. Não vou fazer muito tempo de live. Mas alguma pergunta, Nix? Nem tudo? Rafael, muito bem-vindo, meu querido. Boa noite. Estamos aqui falando das cartas, de alguns significados. Tudo tranquilo, Rafael. E você, como que estão as coisas por aí? Como vão as coisas por aí? Outra coisa, né, em tudo e mix, olha só, a carta da montanha, né, geralmente ela tem essa pegada de obstáculo, né? Olha lá, parece o baixista do Iron Maiden. Então, o nem tudo e mix, olha só, a carta do... Olha, eu não sei te falar, Rafael, quantos livros que eu tenho, mas tem uma quantidade bacana. Então, Nix, nem tudo. Geralmente, a carta da montanha ela vai trazer essa pegada de obstáculo, né? De demora para que as coisas ocorram, aconteça, né? Geralmente, assim, é um atraso, um empecilho no caminho, né? Mas, como eu falei, vai depender de uma série de coisas, né? De como que essa carta está interagindo, né? De o que está acontecendo à volta, mas, geralmente, não é uma das cartas mais agradáveis, né? Vamos supor que você está aguardando receber um dinheiro, sai essa carta, pode até sair, mas, né, vai ocorrer demora. Aí vai depender das outras cartas que estiverem à volta, né? E também vale ressaltar que, na antiguidade, a montanha
era tida como o ponto olímpico dos deuses, né? Ela pode ser tida como algo sagrado. Olha lá, ela tem um lado positivo, a montanha? Olha, interessante essa pergunta. Assim, é bem pouco o positivo dela, tá? Ela pode apresentar uma consolidação, algo sólido, estruturado, mas geralmente, assim, a experiência dessa carta não é muito legal. Ela sempre apresenta atrasos, tá? Empecilho. Pode definir ela como tal, né? Dependendo da pergunta, né, de um contexto espiritual, pode apresentar elevação, né? Lembrando que os monges, eles sobem até a montanha para então se meditar, né? A Sueli pode tirar uma carta para mim? Então, Sueli, aqui a proposta da live é a respeito de explicar as cartas, tá? Não está relacionadas a tirar cartas, né? Mas se você quiser, pode chamar no privado aí. Olha lá, Eunice, boa noite, Eunice. Por nada, Sueli, muito bem-vinda. Curta aí a live e sinta-se bem, sinta-se à vontade. Olha lá. Exemplo, vou me casar. Sai a carta da montanha e a estrela. Vamos lá, tudo. É como eu mencionei, ó. Depois que você pegar isso aqui, fica mais fácil, né? Nem todo deve estar querendo casar. Peraí, vamos lá. Como eu mencionei, nem tudo, olha só. Se a carta da montanha ela sai à esquerda e a estrela à direita, ó, veja bem, o obstáculo está ficando para trás. Aí, nesse caso aqui, você pode afirmar que sim, olha só. Superando o obstáculo e a espiritualidade vai abençoar esse casamento. Caso contrário, olha só, preste bem atenção. A estrela sai primeiro, que é a esquerda. Sempre você vai olhar a esquerda como algo que está perdendo força. E a montanha direita que já inverteu as coisas. Nesse caso aqui, aqui é o obstáculo. Aí pode ser que esse casamento não ocorra ou demore muito para acontecer, né? Aí já é mais complicado. Então, como eu mencionei a você, vai depender, cara. Vai depender da carta que sai primeiro e a carta que sai posterior. A carta que sai posteriormente, ela vai assinar a jogada. O que que seria assinar a jogada? Ela vai dar a síntese final. Ou seja, ela vai assinar, vai falar o resultado é esse. E a carta que sai primeiro ali, quando você está tirando duas cartas, ela vai trazer aquela pegada de algo que está ficando para trás, algo que está sendo enfrentado e está ficando para trás. Deu para compreender, Nentor? Olha lá, o Denise, ai, ai, ai. É, o nem tudo, acho que tá achando que tá querendo casar, ó, com o Denise. Pessoal, tap-tap na tela. É, ele tá planejando. Lírio mais ramalhete. É, uma combinação bacana, né? Como eu falei, né, vai depender também do que está conversando, né? Como eu mencionei lá no curso, eu explico também, em termos de metodologia, né, uma forma de você saber qual área da vida essa carta vai estar ali ativando. Mas eu vou pegar aqui essas duas cartas para que então você possa ter um melhor entendimento. Bem, essas cartas aqui são cartas maravilhosas, né? Só pela estética das cartas são muito boas, né? Os ramalhetes, né, tem muito a ver com presentear alguém, né? Aquela ideia do buquê, de levar flores, etc. Né? Os lírios, né, é uma flor que ela mais, assim, tem uma pegada mais caliente, né? Os lírios têm uma questão mais do charme também. Vamos supor que saia para o amor, né? Que pode ser um casal extremamente apaixonado, né? Extremamente romântico,
No trabalho, mil maravilhas. Pode ser aquela promoção que chega, né? Aquela promoção, a pessoa vai ser promovida, que né, o resultado não tem nenhum que contestar, né? São cartas maravilhosas. Sueli, boa noite, muito bem-vinda. Curta aí a live, compartilhe, né? Caso queira fazer perguntas sobre as cartas, fique à vontade. Lá, vamos lá. Denícia, as cartas, elas sempre repetem a mesma tiragem? Não. Não, eu não entendi bem essa pergunta. Você pergunta, eu acredito que essa pergunta possa ser assim. Você deve estar perguntando se eu tirar para o mesmo assunto, vai repetir as mesmas cartas? Talvez seria isso, né? Se for nesse caso, pode ser sim e não. Pode ser que saia sim, pode ser que não. Porém, vão dar respostas diferentes. E o interessante, assim, se você tirou para uma pergunta, é interessante você manter, esperar um espaço de tempo para você fazer essa pergunta. Senão, o tarô ou o baralho cigano, ele vai omitir as perguntas, entende? Não seria interessante, né? Para esse tipo de coisa. Então, é interessante você esperar umas 2 semanas para fazer essa pergunta. Fez a pergunta? Não pergunte de novo. Olha lá. Vamos ver a pergunta do Leitor novamente. Olha lá, Fernanda, muito bem-vinda. Vamos lá. Vamos lá. Vou me sair bem jogando cartas? Sai a carta do coração e o caixão. Responde para mim, nem tudo. O caixão ele sai primeiro ou ele sai por último? Ó, lembrando de novo, né? Como mencionei, o caixão ele sai onde? Ele é a primeira carta que sai ou a segunda? Vamos lá. Em questão de tempo, a Alice perguntando, né? Tá, eu vou só ler aqui da Anice vai responder a Sônia em tudo. Em questão de tempo, quanto tempo as coisas vão acontecer? As cartas dão essa noção? Sim, eu vou falar disso agora. Boa pergunta. Vou responder aqui o Nem Tudo primeiro. Vamos lá, Nem Tudo, olha só. Se o caixão sai por último, né? Sim, sim. Representaria sim. Eu vou pegar o coração e o caixão aqui para ficar mais fácil aqui a didática, para a gente poder estar interagindo, né? Tá, vamos lá. Vou responder depois a da Anice. Boa pergunta. Nix, né? Tá aqui o coração. Aqui nesse baralho aqui ele está representando Danúbios, mas é o caixão, tá? Então, vamos lá, nem tudo. Vamos supor que o, o, o coração saia primeiro, né? Sobre a sua pergunta aí, eu vou ficar bom nas cartas e afins. Aqui pode mostrar o seguinte, ó. O coração sai primeiro que você está colocando o coração. Você está se dedicando de coração. E aqui essa transformação vai ocorrer. O caixão é a transformação, né? A mudança. Imagina a metáfora da lagarta, né? Que acaba virando borboleta, né? Ela alcança um estágio de evolução. Aqui é o contrário. Olha para você ver. Ó, o caixão primeiro e o coração posterior. Nesse caso também poderia ser parecido, né? Poderia representar que você está se dedicando, está se transformando, está evoluindo na leitura, e a carta do coração, que você vai colocar a mão naquilo que vai dar certo. Então, sim, tanto uma sai no primeiro e tanto depois, muito positivo. Vou responder a pergunta da Alice aqui, a questão dela mencionar aí do tempo, né, das cartas, né? Vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui, Alice, para você sacar, né? Uma boa pergunta essa. Só um instantinho, pessoal. Vou só carregar esse PC aqui, senão ainda vai acabar descarregando. Peraí. Ok. Vamos lá, vamos usar algum exemplo aqui da Nice, né, em questão de tempo. Olha só. Nesse caso aqui, Lix, a sorte está do lado, né? Aqui é propício para acontecer rápido, né? Fiz a mesma pergunta nem tudo e vou me sair bem. Sim, sim. Eu vou só responder essa pergunta e já vou responder aqui, Lix. Vamos lá. Fiz a mesma pergunta, né, do nem tudo. Se vou me sair bem com as cartas, saiu a mulher, né, representando você, e a árvore, maravilha.
A árvore a gente pode deduzir como conhecimento, né? Lembra daquela metáfora lá da árvore do conhecimento, do bem e do mal? A árvore representa algo que vai ser enraizado, que vai dar frutos. Então, representa que sim. Se você continuar estudando, em questão do aprendizado, vai dar frutos, entende? Com certeza. Aí sim, vai ser bom. Aqui, Eunice, igual a carta do navio, é bem clara, né? Representa demora de tempo, né? A montanha também demora, obstáculo. O caixão, muita coisa tem que ser mudada para aquilo acontecer, né? Um ciclo ser rompido. Exemplo, os ratos, muito desgaste para aquilo ocorrer e acontecer, né? Ocorrerá muitas perdas. A lua está algo duvidoso, né? A estrela, a espiritualidade está abençoando. Nesse caso, para acontecer algo que você almeja, teria que se agarrar com a espiritualidade para aquilo acontecer, né? Lembrando que a estrela traz essa ideia de espiritualidade, né? Ah lá, vamos lá. Aí vai depender, Onice, da carta. A carta mesmo ela vai falar por si só, né? Olá, professora Cláudia Ascendeu, bem-vinda. Vamos lá, pessoal, tap na tela. Jandira Silva, boa noite, Jandira. Olá, Denisa, será que não? Então, conseguiu entender, Nix, a questão aí da pergunta, né, de você ficar burro ou não nas cartas? Acredito que deu para entender. Pessoal, tap aí na tela. Maravilha. Aí, em questão do tempo das cartas, é como eu mencionei, né? Vai depender, né? As cartas mesmas vão falar por si só, né? Em questão do tempo daquilo. Algumas cartas você vai ter um poder de escolha maior e outras não, né? Como mencionei, como a carta da estrela, né? Vai ser algo que você pode usar a seu favor para que aquilo ocorra, para que aquilo aconteça mais rápido, né? Vamos supor que a carta dos caminhos, né, a carta de número 22, é algo que está para acontecer, está já a caminho, né? Mas vamos supor que você tire outra carta, de repente, né? Vamos supor que saia a montanha. Nesse caso, neste caso, poderia representar, vamos lá, a carta da cruz, ela pode representar demora, sim, demora, perfeito. Geralmente, e um detalhe, Nix, a lua, ela representa demora, ela está aqui, né? Mas ela é uma demora que a pessoa consegue, viu? Sempre quando sai essa carta aqui, vou conseguir algo? Sim, pode escrever que você vai conseguir. Porém, é algo demorado. Mas é interessante dessa mensagem da cruz também, que ela sempre traz uma mensagem também de sabedoria nesse percurso, tá? Então é algo que vai demorar e você vai aprender muito com esse caminho que você vai percorrer para que isso aconteça. Vai trazer uma lição de sabedoria. Então, sim, a cruz perfeita, como você descreveu. Né, imagina a cruz, né? Ela traz essa questão de demora. Realmente, ela traz obstáculo. Dani, boa noite. Olá, Leônia. Boa noite, Leônia. Pessoal, curte aí a live, tá? Compartilhem. Vamos lá, responder a pergunta do nem tudo. Por que todo Kimbanda parece fazer parte do Caçoeiros, né, então? Valeu, Nix.
Mais alguma pergunta, Nix, a respeito dessas questões aí que a gente estava mencionando? Nem tudo também. Lembrando, pessoal que está assistindo a transmissão nas redes vizinhas, aqui a gente está respondendo perguntas de leitura de cartas, tá? Não é para tiragem de cartas, não. Vamos lá. A cruz, então, é uma confirmação? Olha, nem tudo sim, pode-se dizer que sim, tá? Mas é uma, como eu mencionei, né? É uma confirmação, mas que traz sofrimento, tá? Pode ser que sim, positivo, é um sim, mas traz sofrimento para que aquilo ocorra. Pode ser também uma entidade, né? Vocês que são da pegada do rolê de Umbanda e afins, poderia ser a sabedoria dos espíritos velhos, né? Pode apresentar como tal também, né? Como eu falei, não é o oráculo mais apropriado, mas poderia considerar como tal, tá? A tudo não é de Umbanda, não. Verdade. Nem a Nix também, né? A Nix eu acho que é da bruxaria, né? Bruxaria natural. Isso aí. Então, Nix, você que sendo a bruxaria natural, também o oráculo, o baralho cigano, você pode usar também para um complemento, né, do seu ritual, e etc, né? Você pode fazer magia com as cartas, né? É possível sim, tá? Até em questão de magia para o povo cigano, né? Exemplo, vamos usar aqui um exemplo de uma magia. Vamos supor que você faça aí uma magia para abrir caminhos, né? Vamos usar um exemplo, né? Tá, vai fazer um ritual para abrir caminhos e prospectar novos clientes, né? Um exemplo, ou a busca de um emprego. Vamos usar um exemplo bem prático aqui, bem didático. Tá, aí você poderia colocar essa carta, né? A carta dos caminhos, a carta dos peixes, né? A prosperidade chegando e o sol, né? Você poderia colocar no seu ritual, né? Trazendo esse arquétipo aí de prosperidade, de abundância. O sol é o ouro, né? A lua é a prata, entende? Juntamente, aqui seria uma combinação maravilhosa. Olha lá o Marco, boa noite, meu querido, muito bem-vindo. Estamos aqui falando das combinações de cartas, né? E dando aqui algumas explicações de algumas cartas. Muito bem-vindo. Só o tap-tap aí na telinha. Lembrando, pessoal, que daqui mais ou menos uns 10 minutinhos eu vou estar encerrando a live, então fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Aproveita. Ah, tá. Você fez a pergunta do Sol. Você pode repetir para mim, Nix, a pergunta, por favor? Ah, eu acredito que ela não chegou para mim, né? Voltei, deixa eu ver aqui. Ela não chegou. Pode fazer para mim, por favor, Nix, novamente a pergunta? Sobre o Sol. O Sol, tap, 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 tap. Minha Rafael, muito bem-vindo. A internet está um pouquinho lenta, Nix.
Deixa eu ver aqui se volta. Tive um probleminha aqui no bate-papo. Vamos lá. Nix, realmente não apareceu sua pergunta aqui para mim sobre o Sol. Não sei por quê. Tá, numa pergunta de gravidez. Pode apresentar menino ou menina, é isso, né? Uma pergunta de gravidez pode apresentar menina ou menino. Assim, se a gente for observar a questão do Sol, né? O Sol, ele tem um arquétipo mais masculino. A gente pode entender que seriam homens, né? O sexo da criança. No caso, a Lua poderia ser mulher, né? Exemplo, cartas neutras, um exemplo, como vamos usar aqui uma carta. Você pode usar, sim, o feminino da carta, né? Se é um significado masculino, você pode considerar como homem, né? Você pode usar também o seguinte, se você quiser usar os números das cartas, né? Vamos supor que saia o número ímpar. Você pode considerar como mulher. Se sai um número par, você pode considerar como homem. Se você quiser também por essa ótica, dá para você considerar como tal. Boa noite, pai Michael. Boa noite, Avatar. Bem-vindos. Então, Nick, se você quiser usar como esse exemplo, dá muito certo, tá? Boa noite, pai Michael. Ou nem tudo, ó. Fizeram a pergunta e tirei uma carta. Tem como ter resposta só com ela? Vai depender da carta. Se é uma carta neutra ou uma carta que vai trazer um significado mais claro, né? Vamos supor um exemplo aqui que saia, sei lá, vamos usar um exemplo aqui. Vai depender muito da pergunta também, viu, nem tudo. Tem cartas que elas falam por si só, né? O seu significado. Assim, os ratos, né? A gente vai te dar meio que um não, né? Ou uma situação difícil, né? Podemos usar um exemplo. O sol poderia trazer um resultado dentro de uma perspectiva positiva, né? Vamos usar um exemplo aqui, ó. A cruz, como eu mencionei, ela pode apresentar um sim, mas um sim com demora, né? Deixa eu usar um exemplo de uma carta neutra aqui para ficar claro, né? Para você entender. Exemplo, aqui no caso da torre, né? Ela pode responder como não pode, mas também é interessante observar que a torre, ela fala para você olhar as coisas mais de cima e você dar um passo para trás e olhar as coisas de uma perspectiva diferente, né? Então, para responder uma pergunta, vai depender da carta, né? Se gerar dúvida de uma carta só, tire outra, entende? O interessante é que o quebra-cabeça ele feche, né? O interessante, sim, se deu a resposta ali, ok, não tiro mais cartas, né? Acaba fazendo confusão. Mas se uma carta só dá a resposta, maravilha. Mas se tiver dúvida, tire outra carta, né? Se a segunda não esclarecer, tire mais uma. Fizeram uma pergunta. Ah, tá, já respondi. Peraí, fizeram uma pergunta, tirei só. Ah, sim, respondi. Deu para entender, então? Deixa eu tirar esse negócio aqui do meu celular. Tá. Boa noite, pessoal aí das redes vizinhas. Então, nem tudo é como eu falei, cara, vai depender, né? Se as cartas são neutras, se elas são cartas que, olha lá, vai tirando até, sim, até confirmação. Se sai uma carta positiva como o Sol, beleza, é um sim direto. Se é uma carta neutra, tire mais um, entendeu? E aí, como eu mencionei lá, né, no curso, tem que contar uma história, né? Um bom cartomante, ele é bom de olhar ali o que está acontecendo e saber o que está rolando, entende? Saber interpretar ali o que está acontecendo, né? É aquela intuição ali que vem na hora do jogo. Ou seja, a intuição é você fazer afirmações com dados incompletos. O que que eu quero dizer com isso? Você vai estudando a figura das cartas, simbologia, e a intuição flui, entende?
É isso. É contar a história. Você monta o cenário e observa qual história que isso aqui conta. É uma história boa, é uma história ruim, entende? É como se fosse capítulos, né, da vida. A carta das nuvens tem algum aspecto positivo? Boa. Tem uma pegada legal essa pergunta sua, viu, Nix? Vamos lá, olha só. Então, eu vou responder aqui, ó. Bem, ó, as nuvens, ela pode considerar uma ótica negativa, sim, das coisas. Pode, positivo, né? Algo que está nublado. Exemplo, quando o tempo ele está nublado, né, as pessoas geralmente o dia fica meio cinza, né? Fica um pouco sem graça para algumas pessoas. Tá. A luminosidade do sol se esvai aqui. Porém, olha só a sacada. Ó, é um mal que ele é rápido de ser dissipado. Por quê? Porque o sol vai surgir, né? Entre as nuvens, entre as tempestades nebulosas da vida, o sol vai surgir para trazer uma nova esperança. Entende? Vai ter no módulo 2, né? Eu não explico lá no módulo um, mas o que que acontece? Essa carta aqui ela vai ter o rei de paus nela. E a mensagem que traz é o seguinte, né? Que a pessoa tem que despertar o guerreiro ou a guerreira interior dela para que então ela possa superar as adversidades. Ela traz isso como conselho. Mas sim, eu não considero ela como ruim, eu considero ela como um momento de mago, muitas vezes ela no amor, algo que está sendo nebuloso e etc. Porém, é algo que vai ser passageiro. É algo que tem um presságio rápido de, de acontecimento também, né? Quando o sol surge ali. Mas aí vai depender muito também, né, o Nix, das cartas que vão estar à volta também, né? A quantidade de carta que está disposta ali sobre a mesa vai contar a história, né? Se são cartas mais ruins, aí vai ser um período de mais melancolia, né? Que as nuvens vai trazer. Vamos supor lá que saia as nuvens primeiro e o sol posteriormente. Então, é uma situação que já ficou para trás, né? Então, assim, as nuvens você pode observar, assim, que é como um dia chuvoso, né? Vamos lá, a Nix, assim, a Nix está fazendo também, você também, tudo. A questão do medo, assim, é muito relativo, viu, Nix? Muitas vezes as cartas desafiadoras, elas nos trazem lições, né? Lições que temos que aprender, né? Ela pode apresentar dúvidas também, né? Algo que está embaçado, que está nebuloso, ela vai trazer essa pegada também. Pessoal, o tap-tap aí na tela, vamos lá. Mais alguma pergunta, Nix? Idem tudo? Bem, esse assunto é um assunto ao mesmo tempo polêmico, né, Onin? Tudo. Olha só, cara. Se quiser consagrar, pode, tá? Tem vários tipos de consagrar. Se não quiser consagrar também, não precisa, tá? Como eu sempre menciono, né? O baralho, como o tarô e os oráculos, né? Jogo de cartas, em sua origem, eles nunca foram associados a algo mágico, né? Se criou essa pegada depois de um tempo, sim, principalmente no Brasil aqui, mas se quiser consagrar também, não tem nada de negativo, né? Eu posso ensinar como consagrar. Tem diversas formas de consagrar. Olá, Cássia, boa noite, Cássia. Quero saber quando nem tudo vai casar. Pois é.
Aí, nesse caso aí, seria interessante ele tirar uma tiragem anual, né? Aquele método mandala astrológico que eu explico lá no curso seria bem propício, né? Quero saber. Ah, tá, já respondi. Pessoal, tap aí na tela. Vamos lá, pessoal chegando aí. Ah, você já estava explicando nem tudo lá um exemplo. Vou até mencionar aqui o Nix. Vamos supor onde que o nem tudo vai conhecer uma pessoa. A gente está fazendo aqui uma suposição, né? Vamos supor que isso ocorra, né? Não necessariamente que vai acontecer assim, mas eu não estou tirando cartas, eu estou só dando um exemplo, igual eu estava explicando para ele, né? Ah, como que eu vou conhecer essa pessoa, tal, etc. Aqui sai a carta da casa. Tá, a carta da casa. Aqui sai a carta da estrela. Opa, aqui a gente tem um ambiente religioso. Ele pode conhecer essa pessoa dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, né? Não sei, um templo, né? Aqui a cruz, né, vai representar um ambiente reforçando que ele vai conhecer essa pessoa no ambiente da espiritualidade. Lembre-se que a casa e uma cruz em cima formam um cruzeiro, uma igreja, né, um templo religioso. Mas assim a gente pode reduzir de várias formas, né? Poderia ser como um templo sagrado, etc. Então poderia dizer que ele vai, irá conhecer uma pessoa num local com essas características, entendeu? Que você soma útil, agradável, usar as cartas e entender o que está acontecendo ali, fica mais fácil para interpretar, entende? Aí esse lance da demora vai depender já das cartas, né? Vamos supor que sai a carta da cruz, geralmente está ligado ao aspecto de demora, né? Ou, de repente, dívidas kármicas espirituais, né? De repente ele tem que ó, cuidar da ancestralidade dele para que então esse casamento ocorra, para que então esse casamento aconteça, né? Estão entendendo? Então, Cássia, só um detalhe. Aqui eu não estou respondendo perguntas, né, sobre, tipo, sem tiragem de cartas, né, que eu estou explicando sobre as cartas, né? Mas eu não vou, eu vou fazer isso para você aqui, né? Eu não a aula não é sobre isso, né? Mas vamos lá. Você vai casar de novo, né? Vamos lá. Olha só, minha querida, vamos lá. Sobre a sua pergunta aí de casar de novo ou não casar de novo, né? Tá. Uma carta que sai interessante aqui, a serpente, né? O povo vai associar ela a uma carta malévola, muitas vezes. Pode ser, né? O que que ela pode representar aqui? Duas coisas, né? Tá, aqui responde o seguinte, que você está atraindo olhares de pessoas, né? Tem pessoas ali observando, tá? E outra coisa também aí, você tem que se afastar de algumas pessoas aí, né? Se você quer voar como águia, você não pode viver em terreiro de perus, né? Aquele ditado, entende? Então, né? E aqui a carta da árvore, confirmando isso, entende? Você vai ter frutificação, sim, no seu relacionamento, né? Vai casar de novo, sim, caso você queira, sem sombra de dúvida. Lembrando que a árvore aqui, né? E a serpente, né? Olha só, tem alguém à espreita te observando, né? E olha só a confirmação, né? A carta do cavaleiro aqui, o homem, né? Aparecendo aí um pretendente. Se já não está flertando com alguém, em breve terá. Olha aqui a carta da raposa, consolidando isso aí, entendeu? Alguém de olho em você. Se já não está, logo, logo, tá? Então, maravilha. No seu caso, sim, positivo. Mas, assim, pode ser algo que pode parecer um tanto ó, clichê,
Mas como são a serpente, você pode usar aquela pegada também da questão da inveja, né? Não contar suas coisas para outras pessoas. De repente, seus projetos de vida e afins, né? De repente, você está comentando muito sobre a sua vida para outras pessoas. Pode atrapalhar, entende? A serpente sempre vai trazer aquele lado de fofoca ao redor e etc, né? O ambiente muitas vezes poluído, as amizades e então. Então tem que tomar cuidado desses pontos. Então as cartas ela vai trazer, vai te mostrar, corrigir o que está te atrapalhando, para você mudar, para que então você consiga seguir na direção correta. Eu ia perguntar agora sobre a serpente, se a raposa principais. Ah, peraí, eu ia perguntar sobre a serpente e a raposa. Principais diferenças. Olha só, a serpente ela é uma carta um tanto enigmática, né? Assim, ela representa tanto o magnetismo, tanto essa falsidade, né? Tanto o veneno, né? Tanto que a pessoa tem que mudar de situação ali, a serpente troca de pele. Já a raposa é tido como, no amor, pode ser tido como um Dom Juan, né? Como alguém bom de lábia, aquela pessoa que é boa para convencer as outras pessoas, né? Então a raposa acaba sendo mais esperta, né? Ela sai um pouco na frente da serpente, nesse caso. Mas a raposa, ela sempre traz aquele lado de trapaça, né? Ela sempre vai ter essa pegada, entende? Só que ela pode não prejudicar como a serpente, né? Mas a raposa ela vai trazer aquele lado mais assim, vamos supor que entre duas amizades, a serpente e a raposa, né? A serpente vai ser aquela pessoa que vai te apunhalar pelas costas, né? Vai ser aquela pessoa que vai de mansinho vai te dar o bote. Entende? Aquela pessoa de fala doce, né? Boquinha de mel. Naquela pessoa que chega em você e fala assim: nossa amiga, você viu a fulana, né? A fulana falou mal de você, entende? Aí você para e pensa: nossa, mas como é que essa pessoa tem assim tanta intimidade com essa outra pessoa para ouvir ela vindo falar mal de mim, né? É aquela história, né? Quem fala dos outros para você vai falar de você para os outros. Já a raposa não. A raposa ela vai jogar para os dois lados, entende? Ela vai ser esperta ali, vai ser política, entende? Deu para entender aí a sacada da diferença das duas, assim? Deu para mais ou menos entender? Sim, é isso aí. Então vai ter essa diferença entre as duas. Então, o pessoal está quase encerrando aqui, né? Só esperar aqui mais duas ou três perguntas para estar encerrando a live. Então, nem tudo a Nixon, quem tiver e quiser perguntar, alguma dúvida sobre significados, fiquem à vontade.